Bom dia, povo lindo! Sexta-feira, férias começando. Gente, eu recebi uns feedbacks ontem sensacionais, mesmo. Um deles eu vou começar a fazer, mas quando tiver um pouquinho mais de gente aí no canal, né? Que é a questão mesmo das cartinhas. Eu sei que você falou que não é taróloga, mas faz o esquema das duas pedrinhas, né? Duas cartas. Muito legal. Gratidão, Lu, pela ideia, pelo feedback. Vou fazer, mas vou fazer quando tiver, sei lá, 50 pessoas. Vamos ver. Vamos ver o que o universo fala. Que é bem legal. Dessa forma, a gente consegue começar a prestar atenção no que é a nossa intuição, né? Que é uma coisa que a gente pode treinar. Eu falo muito quando der aquela coceirinha, quando der um friozinho, né? Vai porque é exatamente essa aí a intuição. E eu vou fazer esse formato, mas vou esperar um pouquinho quando tiver mais gente. Então, convidem pessoas para se inscrever no canal. A gente começa a fazer dessa forma mais rápido, né? A gente começa a treinar essa percepção da intuição aí. Essa energia que faz uma cosquinha assim, que fala pra gente que é o certo. E que muitas vezes, quase todas as vezes, a gente ignora e corre pro lado mesmo do ego, né? A gente corre pro lado da nossa criança interior ferida, né? Que tá aí para proteger a gente, só que quando a gente descobre, né, que essa criança interior ferida, ela faz a gente vibrar na frequência do medo, né? E que a gente dessa forma atrai situações para a gente viver esse medo. Por quê? Porque esse medo, essa situação, né? Essa ferida emocional, ela tem que ser olhada e ela tem que ser curada, né? A gente tem que pegar essa criança, curar essa ferida dela, e daí a gente sai de mais uma reatividade na nossa vida, né? Que eu falo muito de feridas emocionais, né? As feridas emocionais a gente adquire, né? Desde a nossa gestação, falando de nós aqui nessa vida, nessa experiência nossa aqui, a gente adquire, pode ser na gestação. Quais são as feridas emocionais, né? Então vem rejeição, abandono, humilhação, traição e... Gente, essa sempre foi... injustiça, né? Essas são as 5 mais faladas, as 5 mais trabalhadas em consultórios psicológicos. E é importante encontrar a raiz. Então a gente pode adquirir, né? A gente pode viver essa experiência e guardar, né? Nas gavetinhas do nosso inconsciente e viver na reatividade dessa ferida, né? Da nossa criança que tá lá dentro querendo proteger a gente dessa forma. Então a gente veste armaduras, né? Pra se proteger mesmo. Então a gente não se mostra na verdade, né? A gente mostra a máscara que a gente pôs por conta dessas dores, por conta dessas feridas emocionais, né? Então essa criança ela vai vestindo armaduras ao longo do nosso crescimento. E essas feridas emocionais também podem chegar pra gente, nós aqui nessa experiência, nessa vida, através do nosso sistema, né? Que é a tal da bagagem energética que eu falo tanto. Que a gente traz essa bagagem energética, essa bagagem espiritual, a gente traz, né, do nosso sistema.
desde os primórdios. Então, padrões repetitivos, negativos, né? Se você tem um padrão repetitivo que te eleva, que te faz expandir, que te faz crescer, não estou falando só financeiramente, profissionalmente, eu estou falando na vida, em todos os seus aspectos, em todos os campos, né? Isso é a real prosperidade, não é só a financeira. A financeira a gente precisa, né? Aqui, nessa vida louca que a gente precisa de dinheiro, sim. E a gente trabalha e estuda muito, né? Para fazer esse dinheiro chegar, dinheiro que também é uma energia. E se a gente movimenta, né, essa energia com sabedoria, a gente traz mais para nós, né? Tem gente que tem muitas crenças, então elas afastam essa energia do dinheiro mesmo. Eu tô desconstruindo várias crenças que vêm através do meu sistema, né? Crenças de que não precisa ter muito, né? Crenças de que não precisa ter nada, crenças de que eu consigo viver ganhando um pouquinho todo dia só para comer e viver no perrengue, né? Então eu tô desconstruindo isso em mim. É mais uma coisa que eu trabalho em mim, né? E aí eu vou compartilhando com vocês aí ao longo dos nossos vídeos. Então essa criança interior ela tem que ser acolhida. Essas feridas elas têm que ser olhadas, né? A gente repete padrões negativos do nosso sistema, porque a gente tem que olhar, né? Então aquela pessoa que a gente exclui porque não concorda com o comportamento dela, né? É excluída porque muitas vezes fez a família, o sistema passar algum tipo de vergonha, né? Então, dessa forma a gente vai excluindo, né? No julgamento, enfim. E aí a gente tem reações. Essas reações são exatamente a nossa criancinha querendo proteger a gente. E é isso. Aí eu recebi uns feedbacks maravilhosos ontem, né? Um foi esse, das 2 cartas. Gente, eu vou ter que... Por conta do segundo feedback, o negócio tá meio diferente. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso. E vou fazer esse formato das 2 cartas, né? Com cristalzinho pra gente trabalhar essa coisa do sentir a intuição, da gente ouvir a nossa intuição. E o segundo feedback foi exatamente esse formato aí, que foi da minha filha, linda, maravilhosa. Eu até falei pra ela, falei, cacete, foi pra isso que eu fui seu portal, então devia ter falado antes. Mentira, agradeci. E ela falou que eu tenho que fazer com o telefone na horizontal, né? Pra poder... Ela falou, fui botar na tela cheia e ficou... E ela é bem singelinha. Mãe, esse negócio do telefone na vertical é pro Instagram. Falei, caraca. Eu até postei um story ontem no Instagram. Porque, gente, analfabeta digital. Mas eu aprendo rápido. E isso é o melhor de tudo, né? Então, esses 2 feedbacks ontem foram maravilhosos. Peço a todo mundo aí que deem feedback, falando se vocês querem, né, conversar sobre um tema específico, sobre algum tipo de terapia, né, dentro das terapias holísticas, óbvio. Enfim, deem feedback, é muito legal, gera conteúdo, eu aprendo demais graças a tudo isso. E aí eu posso compartilhar mais também. Se por um acaso eu não souber, né, tudo ou o mínimo, que tudo a gente não vai saber nunca sobre o tema, eu estudo. Essa é a parte que eu mais gosto, estudar
e absorver o conhecimento. Então eu acho que vocês não vão ver a cartinha que vai sair, mas óbvio eu vou mostrar. Vamos continuar nesse formato até chegar mais gente aí no canal, então peço humildemente que compartilhem. Vamos contribuir aí com mais pessoas, né? Então vamos lá. Triângulo. Vamos ver o que triângulo fala para nós hoje. Sobre o que nós temos que pensar, refletir, olhar para nós. E aí o triângulo fala que simboliza a união e manifestação dos opostos. Originando, isso é a descrição da carta no livro, tá, gente? Chama, nunca apresentei a vocês, Tarô, símbolos sagrados do inconsciente. Gente, esse negócio de inconsciente vem comigo lá desde a minha infância, né? Porque eu tenho isso desde a minha infância. Então vamos lá, simboliza a união e manifestação dos opostos, originando uma terceira manifestação, né? A ponta do triângulo lá. Tudo existe de forma ternária, pois possui na sua constituição a semente da dualidade, o feminino e o masculino. O triângulo simboliza a suprema presença de Deus em seus três aspectos, criador, organizador e mantenedor. Possui o mesmo princípio simbolístico no Tao, que é o Yin e Yang. Intimamente ligado ao simbolismo do número 3, representa as 3 colunas maçônicas do saber, as 3 partes da verdade, humana, espiritual e divinal, para o misticismo. Estando o triângulo com uma das pontas voltada para cima, estará simbolizando o aspecto masculino de Deus, sendo o inverso a simbolização da sua essência feminina. E aí tem aquele, né, que chama a estrela de 6 pontas, né, que são 2 triângulos, na verdade. Um apontando para cima e um apontando para baixo. E aí a gente tem a história do equilíbrio, né, do masculino, que é essa energia que vem do universo, e da Terra, que é a energia feminina, que a gente absorve. Então, essa carta diz que sua vontade de crescer, mudar e prosperar é fruto da vontade divina atuando em seu coração. Acredite em sua intuição e com inteligência procure o bem-estar. A intuição aí, ó, a gente vai treinar ela já já. Vamos só chamar mais gente aí para participar com a gente desses movimentos. Isso que o divino quer que você faça. Lembre-se, porém, que as mãos de Deus são as suas próprias mãos. Nós somos centelha, direto da fonte, nessa experiência louca que é a vida física, né? São suas próprias mãos. Por isso, haja sempre de acordo com a lei da semente de trigo, plante e colha. Não tem como a gente colher o que a gente não planta, né? A gente não vai colher o fruto do vizinho. O vizinho planta para ele, seja para o bem ou não. Tudo faz parte do crescimento, né? Do despertar, do abrir a mente, expansão. Eu vou falar muito essa palavra sempre. E é isso. É isso que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente começa a olhar, né? Quando a gente começa a perceber realmente as nossas armaduras, as nossas máscaras, né? Uma pessoa aí que tem uma ferida da traição, né? Uma ferida da injustiça, por exemplo, é uma pessoa que ela vai ser controladora, sabe? Aquela pessoa que quer controlar tudo, que tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela, daquele jeitinho. É uma pessoa controladora, uma pessoa que quer controlar tudo, né? Desde dentro de casa, né? É uma pessoa que se esforça demais também, mas isso tudo, essa máscara, essa armadura,
é para não olhar para essa dor, né? Então essa criança ferida reage dessa forma. Michele, de que forma eu posso encontrar essa raiz? Terapia. Terapia. É assim que a gente começa a descobrir algumas coisas em nós, né? E tudo vai mudando. Agora eu vou falar uma coisa, e isso é muito sério. Porque assim, nós somos até a gente descobrir tudo isso e começar o processo eu acho que não termina, a gente mexe numa coisa aqui, a gente tira aquele tipo de reação da nossa vida e aí aparece uma outra coisinha, né? Então, quando a gente muda uma vírgula em nós, né, no nosso pensamento, e mudando uma vírgula no que a gente pensa, a gente já muda um monte no que a gente sente. Mudando um monte no que a gente sente, a gente muda a nossa frequência vibracional, a gente vai para uma outra frequência, né? A gente sai daquele medo, aquele medo já não vibra mais, a gente já não vibra mais aquele medo, e a gente vai para uma outra frequência, né? Uma frequência um pouco mais acima e um pouco mais acima. E o que acontece? De verdade, pessoas começam a se afastar. Por quê? Não é por maldade, é natural. Pessoas começam a se afastar porque não estão naquela mesma frequência que você está vibrando agora. Depois de você ter feito essa descoberta, depois de você ter começado a olhar para você, a tirar essa máscara, a chegar um pouquinho mais perto do que você realmente é. Não vai ser da noite pro dia, é um processo, mas a gente já começa a mudar a nossa vibração quando a gente consegue admitir que a gente está usando uma máscara, que a gente está com uma armadura. É a primeira luz. E admitir isso já, muda. Já dá uma elevada no nosso padrão vibratório, né? Tudo é energia, então não tem para onde correr mesmo. Mas existe também a escolha de viver com essas máscaras, existe também a escolha de viver dentro dessa armadura e continuar do mesmo jeito, e aí repete padrão, e aí repete ciclos, né? Muitas vezes a gente não entende por que tá acontecendo isso comigo de novo. Feridas emocionais adquiridas, nossa, por experiência que a gente passou, né? E trazida do nosso sistema, através do nosso campo morfogenético, né? Através aí que fica tudo registradinho, aquela grande biblioteca que eu falei, com tudo desde a criação. Então, vamos chegar lá na criação, Eva, Adão sozinho, com toda aquela perfeição que ele vivia lá no Éden, né? Aí chega Eva, que come o fruto do conhecimento, então ela adquiriu essa sabedoria, né? Do equilíbrio, do bem e do mal, do claro, do escuro, da sombra e da luz, do positivo e do negativo. E é mais ou menos assim que a história começa. E é mais ou menos assim que a gente começa a arrastar o bondão, né? A gente não precisa chegar lá nos confins da vida para poder consertar, para poder interromper um ciclo repetitivo que não é legal, né? Vamos falar de relacionamento. O povo gosta, né, de falar de relacionamento. Você teve um relacionamento, né, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, enfim. Começa tudo muito lindo, começa tudo muito bem, né? Lembrando que a gente se atrai
por ressonância de dor, de traumas, né? A outra pessoa, ela é sempre um gatilho pra gente olhar para essas dores e a gente não percebe, né? Então a gente vai culpar sempre alguém pelas bostinhas que acontecem na nossa vida, e nós somos o início e o fim de tudo. E aí você teve um relacionamento tudo muito lindo, maravilhoso, parceria total, super fantástico, amigos, amantes. E aí começam a vir, as dores começam a se mostrar, né? De repente você fala uma palavra e essa palavra já causa uma reação imensa no outro. E aí começa tudo, né, ficar ruim, ficar ruim, ficar ruim, mas a gente insiste, insiste, insiste até dar merda. Vamos falar o português, porque eu sou dessa mesmo. Aí pronto, separou. Não quero mais ninguém nessa vida, todo mundo é muito errado, todo mundo me faz sofrer, todo mundo me sacaneia, mas você não tá olhando pra você. Você tá culpando o amiguinho lá, né? E isso acontece em relacionamento amoroso, isso acontece em amizade, isso acontece no trabalho, isso acontece dentro de casa. E a gente sempre culpa alguém. Porque a gente não quer tirar a nossa máscara, a gente não quer tirar a nossa armadura e olhar dentro dessa armadura. Admitir que a gente erra, que a gente não se olha e muitas vezes que a gente não se ama, né? Que a gente só pode amar o outro quando a gente está se amando. Isso eu estou descobrindo. Isso está começando a se movimentar na minha vida, né? Eu tenho trabalhado muito essa coisa de, né, culpar o outro. Claro que quase que minha vida inteira eu culpei todo mundo pelo que não dava certo na minha vida. Eu nunca tinha culpa, eu estava sempre fazendo tudo muito certo, né? E aí pronto, não quero relacionamento, aí fica aquela coisa de, né, sai fora, homem, sai fora mulher, vou viver minha vida, mete o pé na jaca e toma ali saída gente, a experiência é minha isso, tá? Minha mesmo. Toma ali saída todo dia, e toma ali cerveja todo dia. E aí você vive num estado de negação, né? Você tá negando tudo ali. E aí, de repente, aparece um alecrim dourado na sua vida e você vai lá de novo. Se apaixona, tá tudo muito lindo, parceria total, fechamento, só love, tudo 100%. E aí vem de novo. Aí você fala uma palavra ou a outra pessoa fala uma palavra que causa a reação da sua criança que tá lá atrás feridinha, tá lá atrás não, tá lá dentro. Tá feridinha, né? Tá ali com dor e aí você reage, mas você não olha e tudo se repete. E é assim que acontecem os ciclos repetitivos. Quando que isso para? Quando a gente procura uma ajuda para poder entender por que essa bosta acontece o tempo inteiro comigo, em todos os meus relacionamentos, né? Troco aí de par e tudo se repete da mesma forma. Gente, experiência minha. Eu só posso falar aqui do que é meu, né? E eu tô gostando muito de compartilhar isso, né? Porque me faz olhar mais e mais para mim. Espero que contribua aí com vocês também. Estou à disposição, né? E é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente, dentro de um consultório psicológico, né? A gente já consegue abrir um pouquinho essa visão, né? As terapias energéticas, elas estão aí para ajudar a gente a trazer um equilíbrio mesmo energético que ajuda muito a gente ter clareza de pensamento, a gente se comunicar com verdade, com clareza, né? O nosso sentir
fica mais leve, a gente começa a usar mais a intuição. Opa, se eu for por esse caminho aqui, vai... Porque dá tempo de pensar antes de reagir. É aquele 1 segundo que a gente tem para inspirar e pensar. Se eu for por aqui, a consequência vai ser essa. Se eu for por esse lado, a consequência vai ser essa. Qual consequência eu quero para minha vida? E é esse 1 segundo que você tem que usar para chamar a razão e ouvir a sua intuição. E é mais ou menos assim. Então, as energéticas estão aí para ajudar a gente a trazer, né, todo esse equilíbrio, toda essa clareza. E a sistêmica, né, a terapia sistêmica, a constelação familiar, ela explode um balão assim de visão mesmo. Onde a gente bloqueia, onde a nossa família para sempre no mesmo ponto, né? Eu não tenho os bonecos, mas eu também nem vou conseguir mostrar, né? Mas, enfim, tem ali seu sistema, e aí, né, as pessoas vão crescendo, vão indo para a vida, e chega num momento da caminhada que tem ali uma barreira, lá desde os primórdios. E aí essa pessoa, né, um ancestral nosso, não consegue ultrapassar essa barreira e fica ali sempre batendo com a cara no muro. Essa pessoa, ela cria o sistema dela, ela traz descendentes para esse sistemão. Essas pessoas crescem, começam a caminhar para a vida e o que acontece? Encontram a mesma barreira. E aí, ao invés de expandir, ao invés de construir um novo caminho, o que faz? Para. E aí vai acumulando ali a energia. E aí acontecem as feridas emocionais, as repetições de padrão, até um abençoado, geralmente a ovelha negra da família, que fala, porra, chega. Não vou ficar aí, com todo respeito, olha lá para os ancestrais e fala, gente, vocês são o máximo. Gratidão pela vida que eu tenho hoje, eu só tenho por conta de tudo que vocês passaram. E hoje a vida chega para mim de forma muito mais leve. E hoje eu consigo encontrar um caminho para limpar esse padrão, para os nossos descendentes terem outras oportunidades, para não continuar presa aqui nessa barreira. Outras barreiras vão surgir, óbvio, né? Faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual, né? Que é a tal da entender que a gente faz parte do todo e o todo está em nós. Isso aí é das energéticas mesmo, vocês vão me ouvir falar isso sempre. E é basicamente isso. A ovelha negra vai lá, abre um novo caminho e aquele padrão não se repete mais. Mas como? Buscando a raiz. Onde é que a gente vai encontrar a raiz? No nosso sistema, né? Lá na nossa ressonância mórfica que a gente vem trazendo, né? Vai vindo de geração em geração. Então, constelem de verdade, é libertador. E aí vamos finalizar. No fundo do deck tem a carta da cruz e vamos ver o que ela fala. Aceite com resignação aquilo que não pode ser mudado no momento, mas estude e trabalhe direcionando a sua vontade para uma nova situação. Vamos achar outro caminho? Vamos sair da barreira que todos os nossos ancestrais pararam? Vamos limpar esse campo? Vamos, né? Limpar essa energia? É isso. Tô aí à disposição.
Espero que eu tenha sido contribuição. Compartilhem, né, com a galera que vocês amam. Pede aí, né, essa colaboração para a gente começar a trabalhar com essas cartinhas de uma outra forma, nesse formato que eu recebi ontem. A ideia, adorei, gratidão. Gratidão, filha. Abre a tela e agora vai ficar grandão. Espero que fique, né? Mas eu tô aprendendo um pouquinho a cada dia aqui na internet, né? Com todo esse movimento e na minha vida. Cada historinha que eu compartilho, cada carta que eu tiro para mim, para nós, é contribuição para mim, é contribuição para eu olhar, é contribuição para eu tirar mais um véu, né? Mais um véu da ilusão que diz que nós somos nosso ego e não o todo. Então, gratidão. Espero que eu tenha sido contribuição. E vamos aí, um dia após o outro. Precisando, tem aí telefone em tudo quanto é lugar. Vamos agendar a mesa radiônica, vamos agendar o reiki, vamos agendar uma conversa, vamos agendar uma constelação, vamos olhar para o que impede a gente de seguir, de expandir, de crescer, de sair dessa barreira energética que a gente tem aí. E todo mundo tem. Eu tô desbloqueando algumas.